Olá, meus amigos! Numa altura em que as chuvas diminuíram e as pastagens da Ásia Ocidental ficaram castanhas, burros carregados de pertences começaram a viajar para o oeste, seguindo as pastagens verdes até a Europa Central e do Norte. O rebanho seguiu a orientação cuidadosa dos cavaleiros. Essas viagens constituem grande parte da vida dos nômades e de seus rebanhos. Ao contrário dos povos assentados, que encaram a terra e a água como investimentos a longo prazo, os nômadas dependem do seu gado, principalmente de espécies com uma vida produtiva de cerca de 10 anos, como cabras e ovelhas. Dependendo da região, os pastores nômades criam diferentes espécies de gado, que incluem cavalos que dominam as estepes, camelos no deserto e iaques nas montanhas do leste asiático. No entanto, os ovinos e caprinos constituem a base dos rebanhos pecuários em toda a Eurásia. O Irão tem uma das maiores populações nômadas do mundo, estimada em 1,5 milhões de pessoas. Os nômadas do Irão têm feito as mesmas migrações durante séculos e criado marcas distintivas. Na primavera, dirigem-se para as pastagens mais frescas dos Zagros. No final do outono, regressariam à província iraniana do Cuzistão, rica em petróleo, com os seus rebanhos saudáveis e bem nutridos para resistir ao frio do inverno. Hoje em dia, em vez de usar cavalos, alguns nômades usam caminhões para trazer seu gado para as terras altas iranianas, perto da cidade de Shelgard, para organizar tudo de maneira conveniente e iniciar a viagem. Antes de escurecer, este grupo de nômadas encontrou uma falésia ideal para abrigo. Talvez eles fiquem aqui num futuro próximo. Observar, liderar e verificar o número de rebanhos são todas as tarefas básicas dos pastores nômades. Além de pastorear o gado o dia todo, os agricultores também precisam ordenhar, tosar as ovelhas e alimentar os cães pastores. Só quando o sol se põe é que eles podem descansar adequadamente. Por toda a costa da Turquia, você encontrará grupos de pastores nômades como este. Eles carregavam tudo em burros, junto com seus rebanhos de ovelhas e cabras. Quando o sol murcha a vegetação da costa, deslocam-se para os planaltos e vales alpinos, onde há alimento suficiente para o gado, até que as chuvas de outono regenerem as pastagens da costa. Enquanto os nômades descansam, os cães pastores ainda protegem o rebanho. Ao longo da viagem, os nômades devem contar com eles para garantir a segurança e reduzir a perda de gado no rebanho. Mais do que apenas seu papel protetor, os cães pastores também são ótimos companheiros. Quer seja calor nas estepes áridas, chuva nas florestas ou neve nas altas montanhas, os cães pastores ainda estão lá. Às vezes, ele se mistura a rebanhos assim, seguindo de perto o gado ou monitorando silenciosamente a situação de longe. Mas quando o perigo ameaçar, enviará imediatamente um sinal aos nômades. Além dos cães pastores, os burros são ótimos companheiros. Você pode ver, esse burro carrega todos os pertences do nômade nas costas. Ele trabalhou muito durante suas longas viagens de campo em campo. O homem de 56 anos do grupo nômade disse que eles começaram há 15 dias e tiveram que percorrer uma distância de 5 a 10 quilômetros todos os dias, dependendo do clima e das condições da estrada. Mas eles permaneceram nesta área por muito tempo devido às chuvas contínuas. E a jornada deles ainda falta cerca de 9 dias. O que acontecerá se não tiverem tempo de migrar para áreas quentes? Quando chega o inverno, as coisas ficam muito difíceis para os nômades. A neve cobriu as montanhas e suas cabanas temporárias. Ambos os nômades, cães pastores e rebanhos de gado, tentaram suportar o frio. Até andar pela tenda era difícil. Este cordeiro acabou de nascer e foi rejeitado pela mãe. Ele não pode sobreviver neste tempo frio sem a mãe para protegê-lo e acariciá-lo. Assim,
Os nômades estão ordenhando o corpo do cordeiro e treinando a mãe ovelha para lamber o bebê. Eles estão tentando fazer com que a mãe ovelha aceite e proteja os cordeiros. Os jovens viajarão em burros para o pasto, e os nômades permitirão que eles se acostumem com o meio ambiente e brinquem com suas ovelhas mães. Normalmente, quando chega a noite, o gado dorme lá fora assim. Mas se os nômades tiverem meios, eles construirão tendas temporárias para ficarem mais seguros. Nuvens escuras flutuavam pelo vale, derramando raios de chuva cinzenta. Os nômades estão se preparando para proteger sua residência temporária. As pessoas que pastoreiam à noite costumam preparar lenha seca nas costas das ovelhas assim. Sentaram-se perto do fogo para ferver água e se aquecer. Os nômades comem, bebem e conversam entre si por horas para dissipar o frio. No final do dia, os nômades descansarão em tendas temporárias como esta. Às vezes, eles só precisam de um cobertor para combater o frio ao ar livre. No meio da noite, eles precisam verificar várias vezes para detectar prontamente predadores à espreita. Não só os homens, as mulheres nômades também trabalham muito. Elas acordam de madrugada, assam o pão e preparam o café da manhã. Eles também costumam fazer iogurte e queijo com leite de ovelha. Você pode ver que suas mãos e rosto estão escurecidos pelo sol. E gerações de mulheres nômadas passaram os seus dias a viver nas estepes desta forma. A vida deles não é nada fácil. A maioria das tribos nômadas restantes tem acesso limitado a instalações médicas e educacionais. Os ventos secos e a poeira, combinados com a falta de água para o gado, forçaram-nos a percorrer distâncias mais longas durante a sua migração anual das planícies para pastagens mais altas e frescas. A seca e os incêndios florestais causados pelo calor destruíram as suas pastagens. Parece que os pastores estão sendo gradualmente expulsos das estepes. Além disso, as necessidades humanas são cada vez maiores e a manutenção deste estilo de vida torna-se mais difícil. Veja, seus filhos nasceram em tendas e cresceram lá. Mas com o desenvolvimento da sociedade moderna, as crianças têm necessidade de aprendizagem e de uma vida estável. As próximas gerações de nômades estão diminuindo gradualmente. Mesmo assim, alguns nômadas continuam a tentar manter o seu amor pelas estradas e pelo seu gado. Um cazaque disse que está acostumado a esse estilo de vida há cerca de 31 anos e não poderia viver de outra maneira. Viajar pelas montanhas, pastar rebanhos de gado e ouvir os sinos das cabras era maravilhoso para ele. Os nômades fazem isso desde crianças e também ensinarão esse modo de vida aos seus filhos. Quando sentiram a brisa fresca do outono avisando que os dias frios se aproximavam, os nômades começaram a caminhar para áreas mais quentes com suas famílias, rebanhos e todos os seus pertences. Eles se moveram dessa forma pelas terras selvagens durante séculos, constantemente em busca de pastagens verdes e clima ameno. Montanhas, rios, planícies e desertos foram e ainda são a pátria dos nômades e de seus rebanhos. Olá a todos! Hoje vamos visitar fazendas de ovelhas nos Estados Unidos para ver como milhões de ovelhas são criadas aqui. De acordo com as estatísticas de 2021, nos Estados Unidos há 101.387 fazendas de ovelhas com mais de 5 milhões de cabeças. Atualmente, até 80% das ovelhas nos Estados Unidos são criadas em fazendas de grande porte. A maioria das fazendas de ovelhas em larga escala está concentrada em estados como Texas, Califórnia e Colorado. Diferente das ovelhas de outros países como China, Austrália ou Nova Zelândia, a maioria das ovelhas é criada nos Estados Unidos para fins de carne, sendo que o número de ovelhas criadas para lã é de apenas 17%.
Todo ano lá nascem cerca de 1,7 milhões de ovelhas e até 37% delas nascem no Texas e na Califórnia. Em média, cada ovelha dá luz de 2 a 3 filhotes. Os cordeiros recém-nascidos geralmente pesam de 1,5 kg a 2 kg e viverão com a mãe por 9 semanas antes do desmame. Esses são cordeiros com problemas de saúde que serão separados pelos criadores para monitoramento médico. Essa é uma fazenda de criação de ovelhas na Califórnia com mais de 700 ovelhas. Todos os anos, nessa fazenda, nascem cerca de 1.500 cordeiros. Esses cordeiros ficarão aqui por 2 meses antes de serem transferidos para pastar em outras terras agrícolas. Atualmente, na Califórnia, há cerca de 9.300 fazendas de ovelhas, com um número aproximado de 557 mil cabeças, representando 10% da população de ovelhas do país. De acordo com o censo de 2021, o número total de ovelhas abatidas na Califórnia é de 222.800 cabeças e a produção de cordeiros é de 13,6 milhões de libras. Esses trabalhadores estão cortando as caudas das ovelhas. O corte da cauda das ovelhas geralmente é feito quando elas atingem 2 semanas de idade. O corte da cauda das ovelhas é um trabalho importante nas fazendas, pois ajuda a evitar que moscas e parasitas ataquem a área anal das ovelhas. Além disso, também ajuda o processo de acasalamento posterior a ter mais eficiência. De fato, alguns criadores de ovelhas em pequena escala consideram desnecessário aparar a cauda das ovelhas. Estas são ovelhas de 2 meses de idade em um rancho em Idaho, que acabaram de passar por um corte de cauda. Atualmente, em Idaho, há cerca de 4.000 fazendas de ovelhas, com um número total de 248 mil ovelhas, representando 4,8% da população de ovelhas do país. Essa é uma fazenda de ovelhas no Colorado. Essa raça é chamada Suffolk. Todas as ovelhas dessa fazenda são criadas para a produção de carne. Todos os anos, lá nascem cerca de 1.300 ovelhas. De acordo com estatísticas de 2020, no Colorado há cerca de 6.100 fazendas de ovelhas, e o número é de 368 mil cabeças, representando 7,8% da população de ovelhas no país. Os cordeiros são considerados sexualmente maduros quando atingem 6 a 8 meses de idade, quando seu peso varia de 66 a 83 libras. Nessa fazenda, o alimento usado para as ovelhas é principalmente milho, feno e as ovelhas reprodutoras serão alimentadas com grãos. Em média, cada ovelha precisará comer 3% do seu peso corporal por dia. Esse é o processo de remoção dos pelos da região anal de ovelhas adultas. Mesmo que essas ovelhas tenham tido suas caudas cortadas, seus pelos anais grossos ainda são habitats ideais para parasitas e moscas. Este é um rebanho de ovelhas no Texas, que está sendo levado para os pastos para se alimentar livremente. Atualmente, o Texas é o estado com o maior número de ovelhas nos Estados Unidos, com cerca de 747 mil cabeças, representando 14% da população de ovelhas do país. Assim como os rebanhos de gado no Texas, as ovelhas aqui também são movidas regularmente de pasto em pasto para se alimentar.
Anualmente, o número de ovelhas abatidas no Texas é de cerca de 306 mil cabeças e a produção de cordeiros do estado é de cerca de 19 milhões de libras. O pastoreio de milhares de ovelhas no Texas também é auxiliado por esses cães pastores, que ajudam os fazendeiros a proteger as ovelhas do ataque de coiotes. Esse é o processo de banho das ovelhas. As ovelhas adultas serão banhadas a cada 2 semanas. Isso ajuda a protegê-las do ataque de piolhos e parasitas. Essa é a última viagem das ovelhas. O período de 8 a 10 meses de idade é quando milhares de ovelhas são transferidas para as fábricas de processamento de carne. Nessa fábrica, as ovelhas são anestesiadas com uma corrente elétrica antes do início do abate. Anualmente, nos Estados Unidos, entre 2,2 e 2,3 milhões de ovelhas são abatidas e a produção média anual de carne é de cerca de 137 milhões de libras. Em média, cada americano consome 5 libras de carne de cordeiro por ano. Além da quantidade de carne de cordeiro produzida internamente, os Estados Unidos também importam a maior parte da carne de cordeiro da Austrália e da Nova Zelândia.